bem-vindos. Como a Cia falou na prece, né? É sempre muito gostoso aqui estar, gratificante estar aqui, não só por estar aqui, por encontrar as pessoas, mas também pelo esse ambiente que a gente usufrui, né? Que é um ambiente fluidicamente muito preparado, muito bom e que só nos faz bem, só nos ajuda no nosso equilíbrio. Então, dando continuidade, né, ao capítulo 21, que são falsos cristos e falsos profetas, a semana passada foi vista uma parte, hoje a gente vai ver uma segunda parte, que é onde se fala, se vocês forem ler depois, tal, os falsos profetas da erraticidade. Então vamos só nos lembrar, e para quem não sabe, o que é a erraticidade, né? A erraticidade é o plano espiritual, tá? Então somente isso, é onde a gente, quando desencarna, vai ficar esperando, aprendendo, trabalhando, fazendo o que for fazer, esperando uma nova oportunidade de reencarnação. A isso denominou-se erraticidade. Então, quando vocês ouvirem esse termo, vocês já sabem que estamos falando de espíritos que estão no plano espiritual desencarnados, obviamente desencarnados, né? Então, vamos lá. Então, semana passada a gente viu assim, o que se dá de falsas informações, falsas orientações, né, que não são vindas de Jesus ou não são vindas do plano espiritual pelos encarnados. E agora a gente vai falar um pouquinho pelos desencarnados, né? Porque não é porque a gente está encarnado ou está desencarnado que a gente muda da noite para o dia, né? Então, se eu desencarnar hoje, eu vou chegar lá no plano espiritual sendo o que eu sou, pensando da forma que penso, tentando agir da forma que eu ajo aqui. Então, eu não vou ser nenhum espírito de luz só porque eu desencarnei. Então, e aí pode ser que eu queira dar alguma comunicação, falar alguma coisa. Então, é aonde entra esses falsos profetas que estão no plano espiritual. Esses espíritos, às vezes, são levianos, enganadores, estão acostumados com este modo de proceder. Então, gostam de zombar das pessoas, de enganar, de iludir. Às vezes são bastante influenciáveis, né? Que às vezes a pedido de outros espíritos do plano espiritual se predispõem a fazer mal para alguma pessoa, né? Encarnada. Então vem aqui para trazer esse tipo de conduta, né? De informação, de coisas que não são de proveito para a nossa evolução espiritual, né? Porque nós estamos aqui nos lembrando sempre que somos espíritos imortais e estamos em processo de evolução. Então, o que nós temos que trazer para a gente como esses espíritos? Nós temos que trazer coisas que nos façam evoluir, né? E às vezes essas informações que são passadas, que são desse tipo de espírito que quer enganar, que quer ludibriar, né? Nos fazem, a gente vê que nós não vamos crescer com isso. Então nós precisamos, em primeiro lugar, estarmos atentos àquilo que a gente quer e a nós mesmos. Porque se eu gostar de cinema, por exemplo, eu vou me juntar com quem gosta de cinema, tá? O que eu estou falando isso? Se o espírito vier trazer uma comunicação individualmente para mim e eu gostar, é porque nós estamos na mesma vibração. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso melhorar sempre, crescer sempre. Então, por exemplo, vou dar um exemplo.
A gente, né, às vezes tem pessoas que gostam, né, quando a gente é jovem mais ainda, né, a gente procurar as pessoas que leem sorte, que dão orientações, enfim, que vai ser uma coisa pessoal, né, e aí já é um local, uma possibilidade de a gente ser enganado tremendamente, né, porque espíritos superiores, eles não se prestam a nenhuma informação de ordem particular. Olha, você faça isso, olha, você venda seu carro nesse momento porque é um bom negócio. Olha, é melhor você fazer agora a viagem dos seus sonhos. Espírito superior, eles têm mais o que fazer. Eles não se preocupam com isso, porque isso não faz parte da nossa evolução como espíritos imortais. Isso é coisas do dia a dia, coisas que nós temos que decidir das nossas vidas. Eu não tenho que ir atrás de um espírito para ele me orientar a fazer isto ou aquilo. Só que às vezes a gente faz isso. A gente procura. E quando a gente procura, a gente está dando mais oportunidade para que esses espíritos enganadores possam se manifestar, né? E aí vocês vão pensar assim, mas e o médium, por que ele não, né? Porque tem o intermediário, né? Por que ele faz isso? É aquilo que eu falei antes, ele é tão igual quanto aquele espírito que está dando a comunicação. Ele também é iludido, ele também é ignorante no sentido de não conhecer as coisas maiores, né? Então ele permite que aquela situação se faça, né? Ou então a gente vai procurar, assim, médiuns que falam, eu só recebo o espírito X. Normalmente, né, não é nenhum Zé da Silva. Normalmente é alguém que já foi conhecido, que tem, né, um nome respeitável, uma história, né, e que a gente conhece, então a gente fica, nossa, que legal, né, é o fulano. Mas a gente tem que ver se as orientações... Primeiro, que espírito nenhum tem exclusividade com o médium. Vamos começar daí. Se o médium só recebe um espírito X, já pode pôr o pé para trás, ficar de antena ligada, porque alguma coisa está errada, porque acaba virando um guru, né? Então eu só faço se o fulano falar, eu só vou, né? Tudo que eu vou fazer, eu me anulo completamente, tudo que eu vou fazer eu dependo da informação daquele espírito, né? Então a gente tem que desconfiar de lugares ou de pessoas que recebam alguma entidade exclusivamente, só aquela, tá? Isso também, esse proceder também ajuda a criar conflitos, né? Porque a pessoa o médium se acha importante. Aí ele acha que todas aquelas orientações que são passadas e que às vezes é para iludir um grupo, iludir uma casa, que são a verdade absoluta, né? Então já é mais um passinho para que a pessoa possa se enganar e ser enganada. Então a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes, né? E o que nos faz saber dessas coisas, né, é o conhecer, né? Todo conhecimento, ele nos ajuda a ser menos enganado, né? Quanto mais eu conhecer de um assunto, menos enganado naquele assunto eu vou ser, né? Agora, se eu não conhecer nada de um assunto e a pessoa me diz que isso é um sorvete, eu vou falar que porque eu não conheço nada. Eu acho que a outra pessoa sabe mais do que eu, porque ela está falando. Então, o conhecimento, gente, é importantíssimo, porque nos ajuda a não sermos enganados cada vez mais. Lógico que o conhecimento a gente não adquire do dia para a noite,
né? A gente não levanta amanhã e tem o conhecimento geral, mas a gente vai, né, somando a cada dia, a cada tempinho, a gente vai adquirindo mais conhecimento, né? E aí, se a gente por acaso tiver uma dúvida, né? Pô, mas isso eu não conheço, tá? Então vamos analisar o que a maioria das pessoas acha. Porque se é uma minoria que diz que isso daqui é um sorvete, todo mundo olha e fala, não, mas é um microfone. Então, eu tenho que ver que a maioria tem razão, porque é a maioria, né? Então, é uma forma também de eu poder, se eu não conheço um assunto, de eu poder estar mais seguro das coisas que eu estou vendo, né? E nesses dias todos, né, turbulentos, né, que estamos vivendo a nível de tudo, né, a nível do que estamos passando, a nível da própria tecnologia extremamente avançada, né, das informações que a gente recebe em tempo real, né. A gente, antigamente não, para a gente saber de alguma coisa que acontecia lá na Europa, demorava um tempo até chegar aqui, aí o jornal, não sei o quê. Agora não, é abrir o celular, a gente, né, tem uma visão. E isso, por um lado, é muito bom, né? Tecnologia é muito boa, mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, porque ali se põe o que se quer, né? E ali, a gente pode ser, como eu falei, pela nossa ignorância num assunto específico, a gente se engana. A gente pode ser enganado, a gente aceitar uma coisa que é por verdade, que na realidade não é nada daquilo. E aí, e aí a gente vê também, assim, por exemplo, acontece uma catástrofe qualquer, um avião cai. Morre todo mundo, parará. Aí, dali 2 minutos, gente, não dá, o avião caiu de manhã, depois do almoço nós já estamos assim, porque o plano espiritual falou na área espírita, né? O plano espiritual disse que esse avião estava programado, porque essas pessoas tinham que passar por isso, porque foram da época, sei lá do que prejudicaram muita gente, aí se é um incêndio, esse pessoal todo que morreu é da época da Inquisição. Gente do céu, e a gente lê todas essas informações, agora falando, né, da parte espiritual, a gente lê todas essas informações e fica embevecido. Nossa, será todos esses espíritos daquela época estavam ali? Por que será que estavam? Por que não estavam? A gente fica né, gostando de ler aquilo, porque é uma informação, uma coisa que a gente não conhece direito, né? Então a gente acha que é verdade. Mas o perigo maior é a gente... Porque assim, espírito superior, vamos sempre nos lembrar disso. Espíritos superiores que trabalham para que a humanidade progrida, para que a gente progrida individualmente, para que... as coisas cresçam de acordo com as leis divinas, que são as leis de Deus, que elas caminhem dentro das leis, são espíritos que não fazem esse tipo de afirmação. Mesmo que eles soubessem, e eles até sabem, mas espírito superior não fala isso. Por quê? Porque eles estão muito mais preocupados em trazer outros tipos de informação. Aquela informação que nos faz realmente crescer, que nos faz realmente evoluir, que vai fazer bem para a humanidade, que vai fazer bem para uma região, que vai fazer bem para um grupo, né? E assim, nunca vem assim só uma informação, quando é esse nível de informação de que é para que a gente progrida, né? Não vem só uma informação, vem em diversos lugares, diversos médiuns, né, trazendo essas mensagens. Então, vamos duvidar, vamos ler essas coisas sempre com 4 pés para trás, né? Não vamos acreditar piamente. E o mais importante, não vamos passar isso para frente.
não vamos replicar a informação, nem verbal, nem em WhatsApp da vida, né? Enfim, não vamos replicar. Sabe por quê? Porque além da gente ter sido iludido, nós podemos estar iludindo outra pessoa, que vai ler aquilo por nosso intermédio, né? Uma pessoa conhecida, se eu passo por um conhecido meu, ele vai ler por meu intermédio. E vamos que aquela informação que muito provavelmente 99% das vezes não é verdadeira, ela, para essa pessoa que lê, cai de uma forma que vai prejudicá-lo numa resolução que ele tem que tomar, ou num pensamento dele, vai trazer algum prejuízo para ele como espírito. Não pensem vocês que nós não vamos ter a nossa responsabilidade frente às leis divinas. Porque a gente pode falar, mas não fui eu que escrevi, não fui eu que falei, né? Não fui eu que trouxe essa informação, mas eu, de alguma forma eu trouxe, porque eu repassei. E se eu repassei, eu sou responsável pelaquele repasse, pelaquela informação. Então, vamos ficar muito atentos, né? Vamos ficar bastante ligados nesse tipo de coisas que hoje em dia é mais usual para a gente. Não vamos acreditar nas coisas que são publicadas, vamos analisar, vamos ver que toada aquilo vai ter, vamos conversar com quem conhece mais que a gente. Olha, fulano, eu recebi essa mensagem, né? Eu li, peguei na internet e tal, tão bonita, porque ela sempre é bonita no começo, né? Depois vem para que a gente se empolgue, né? Aí, o que você acha disso, tal, né? Então, quem tem um pouco mais de experiência pega um texto e consegue apontar algumas coisas que não são coerentes com a doutrina e com as leis divinas, né? E com isso a gente, então, fala, realmente, eu não vou passar para frente, deixa quieto, vamos deixar para lá, né? Então, o mais importante, né, nesse momento é que a gente se predisponha ao conhecimento, ao aprendizado. Isso é muito importante. Como eu já falei, eu vou voltar a repetir. Hoje nós estamos aqui, todo mundo está escutando essas informações, né? Todo mundo veio para tomar o passe, para sair daqui mais leve, mais equilibrado, né? Para se sentir melhor. E isso é muito bom, mas isso não perdura se eu não tiver conhecimento e que esses conhecimentos nos façam fazer mudanças no nosso interior. Senão, a gente não teria essa parte que nós estamos conversando aqui, né? Essa parte é mais importante, ela é muito importante. Por quê? Porque nos acende uma vontade, às vezes, de procurar mais informações, de procurar mais conhecimento, né? E é isso que nos vai dar sustentação para o futuro, né? O passe nos ajuda nesse momento, a gente sai daqui muito legal, muito bem. Mas se eu persistir em coisas que não estão me fazendo bem, eu vou continuar patinando, eu vou continuar sempre tomando passe e não sendo realmente o dono de mim mesmo. Então, leiam, instruam-se, façam cursos, procurem lugares sérios, lugares onde vocês possam ter informações de que são locais de confiança, para que vocês realmente possam fazer, né, um aprendizado, ter informações as mais confiáveis possível, né? Vamos sempre ter esta preocupação. Hoje a gente está aqui, amanhã vocês podem estar em outra casa, mas sempre com este olhar de conhecer, né? De perceber ambiente, conversar com pessoas, o que faz, tal, quanto tempo está,
Isso é muito importante. E aí, cada vez menos a gente está sujeito a ser enganado, né? A ser ludibriado. Então, não vamos procurar encrenca, né? Não vamos procurar querer saber o que eu fui na outra encarnação. Boa coisa a gente não foi, né? Só olhar para a história, a gente já sabe que tem muito tropeço aí para trás. Então, não vamos procurar encrenca sem necessidade. Vamos realmente procurar progredir, mas progredir com o conhecimento, tá bom? Que Jesus nos abençoe.